Olá, um ótimo dia, uma ótima semana para você. Giro do Esporte chegando na telinha da Educativa. Comigo, Eva Regina e Ricardo Paredes. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Eva Regina? Um bom dia especial para você, amigos do Giro do Esporte. Destaque para o Operário que perdeu para o Goiatuba e caiu para a penúltima posição do Grupo A7 da Série D do Brasileirão. Já as meninas do Galo fizeram bonito, hein? No Campeonato Brasileiro Série A3, venceram o Galvez do Acre e ficaram mais perto da classificação. Escolinha Pelezinho é derrotada por equipe de Santa Catarina na Taça Brasil Sub-11 de futsal, que reúne 16 equipes em Campina Grande, na Paraíba. Sul-Mato-Grossense José Vitor Leme faz história e conquista tricampeonato mundial de rodeio. E ainda gols pela Série A do Brasileirão. Vamos falar de esporte. Vem com a gente, porque a edição desta segundona, 19 de maio de 2025, já está no ar. A bola está rolando pela Taça Brasil de Futsal Sub-11, que teve início neste domingo em Campina Grande, na Paraíba. A cidade se transformou no grande palco do futsal de base nacional ao sediar a 8ª edição da competição, que vai até o dia 24 de maio. Organizado pela Confederação Brasileira de Futsal, em parceria com a Federação Paraibana, a competição reúne 16 equipes de diferentes regiões do país. Elas foram divididas em 4 grupos e os jogos são no ginásio do Clube Campestre. A rodada de abertura foi marcada por partidas equilibradas, placares apertados e uma chuva de gols. Destaque para a equipe SEAP Golden, do Rio Grande do Norte, que venceu por 7-1 o Nobrense, do Mato Grosso. Representa Mato Grosso do Sul no torneio nacional, a Escolinha Pelezinho, que está no grupo D, ao lado de equipes da Paraíba, Santa Catarina e Maranhão. Eles voltam à quadra hoje às 5 da tarde contra o Benfica APCF da Paraíba e amanhã, às 10h30 da manhã, o adversário será o AFC UDC Bacabal do Maranhão. E o Operário perdeu para o Goiatuba e caiu para a penúltima posição do Grupo A7 do Campeonato Brasileiro Série D. Goiatuba e Operário jogaram no estádio Divinão. 32 minutos de jogo. Vinícius tocou para Marcos Calazans, que mandou no cantinho, abrindo o placar para o Goiatuba. No final do jogo, 47 minutos, Jonas faz grande jogada pela esquerda e cruza para Bruno Nunes, que só teve o trabalho de tocar para o fundo das redes do Operário. Final, Goiatuba 2, Operário 0. Pois é, com o resultado, o Operário, que havia entrado na rodada passada no G4, agora ocupa a penúltima posição. Vamos falar sobre esse assunto com a gente, comentarista Leomar. Tudo bem, Leomar? Bom dia. Bom dia, Eva. Bom dia, Ricardinho. Bom dia a todos que nos assistem. Ficou complicado agora, hein, Eva? Complicou para o Operário? Complicou para o Operário. Vinha vindo bem, estava entre os 4 primeiros colocados, o time veio subindo de produção e tudo. Aí ontem, um tropeço que pode custar a classificação. Eu acho que ficou complicado, começa a ter que fazer cada vez mais, somar, ver o que vai fazer. Vamos analisar com calma, mas eu acho que ficou cada vez mais difícil para o Operário. Até porque daqui a pouquinho a gente vai ver a classificação, mas não é só os 3 pontos que ele deixou de ganhar, mas ele deixou o Goiatuba também passar, né? O Goiatuba foi embora agora. Esse que é o grande problema, né? Ele saiu da zona de classificação e as outras equipes tiveram chance de chegar. Então, essa derrota custou bastante caro, que é o que eu estou dizendo, porque desceu, tirou o Operário da luta e colocou mais gente na disputa ainda, né? Então, está ficando cada vez mais difícil. Outro detalhe importante é que o Goiatuba não havia vencido em casa ainda, né? Foi a primeira vitória do Goiatuba em casa. E logo em cima do Operário. Agora tem que fazer uma campanha de reabilitação. O Operário já está nessa fase agora de reabilitação, de melhora. Não vai ser mais admitido alguns erros, alguns tropeços, algumas coisas que pode custar caro daqui para frente.
Lembrando que você participa com a gente, 99214-4513, DDD 67, 99214-4513. Bom dia a todos da equipe. Vocês deveriam abrir o programa com a seguinte chamada sobre o nosso futebol. Operário perdeu, mas ganhou bem nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro de Futebol. É o Marcelo lá da Carlota. Perdeu, mas ganhou bem. Então, perdeu no masculino, né? E ganhou no feminino. Já nós vamos falar, viu, Marcelo? Aliás, uma boa dica do Marcelo. Realmente ficaria bem legal o destaque do programa hoje, hein, Eva? Eu também recebi algumas sugestões de colocar o time feminino para jogar no lugar do time masculino. A Série D. Porque tá precisando de uma Issa lá? A Issa. E tem uma Ronaldinha também. É um fenômeno. A Ronaldinha é grande atacante. Você vai ver as jogadas dela daqui a pouquinho. Tem mais participação, mais uma vergonha, Série D, time sem vontade, cabisbaixo, mal escalado. Só o Wendel escapa dessas contratações. Meu Deus, é o Wilson Moreira. Muito obrigada, Wilson, pela sua participação. O Wilson deu uma desanimada, Leomar. Todo mundo dá, né, Eva? Isso é normal do torcedor. O torcedor estava um pouco descrente, aí o Operário melhorou um pouquinho, já conseguiu ficar entre os 4 primeiros colocados. A gente já percebeu aqui que os ânimos já começaram a ser diferentes. Aquelas críticas já não foram mais constantes. E agora, com essa derrota, eu acho que vai voltar de novo. E o Operário tem mais um problema para resolver, né? Porque a próxima partida é fora de casa e contra o Cianorte. Mais uma Só fora, encrenca, né? Aí eu acho que começa a ter, a gente estava conversando até fora do ar aí com o Ricardinho, o tipo de coisa assim, os adversários que virão pela frente, quais os objetivos dos adversários? Porque agora ele vai pegar adversários que estão no topo da tabela e que querem se manter. E isso vai dificultar bastante, porque ele está na parte de baixo e quer entrar. E quem está em cima não pode pensar em derrota nada quando começar a se classificar. Então, à medida que vai chegando perto o funil, os adversários que o Operário vai pegar podem também complicar em relação aos objetivos que ele tem. Entendeu? Ele pode pegar adversário que está lutando pela classificação como ele. E aí vai ser um jogo mais difícil. Por outro lado, ele pode pegar adversário também que já não tem mais chances de classificar. Então, fica mais fácil para ele jogar. Até isso vai ter que ser pesado nessa decisão do Operário. Fazer toda essa análise, né? De quem será o adversário. Exatamente. Tem mais participação? Bom dia, Eva Regina. Que Deus abençoe sempre a sua vida. Amém. Bom dia, Ricardo. Que Deus abençoe todos nós. E bom dia, Leomar. É o Tuxo. Muito obrigada, Tuxo, pela sua participação. Cascavel só líder. O Wilson Moreira está comentando. Você falou, né? Do Cianorte, do Cascavel. É encrenca pesada aí pro Operário. Tem mais participação? Bom dia, Eva Regina. Meu nome é Pedro, estou sempre ligadinho no Giro do Esporte. Gostaria de saber se o Operário ainda joga em casa nessa fase de grupos, mas, sinceramente, eu não irei ao estádio. Pedro já desanimou também, Leomar. Ele joga agora fora contra o Cascavel, né? E depois joga a última partida aqui dentro de casa contra a Inter de Limeira. Na virada do turno, ele joga já a primeira partida contra a Inter de Limeira lá em Limeira. É fácil o torcedor entender. As partidas que ele fez aqui, a sequência de partidas é a mesma. Então é só virar a página da tabela. Os adversários que ele enfrentou fora, ele enfrenta aqui. Então tem muito jogo ainda. E a sequência é a mesma também. Não desanima não, Pedro. Vai lá, dá aquela força, porque tem muito jogo pela frente ainda. Bom dia, Eva, Ricardinho e Léo. O que você acha da equipe do Operário? A zaga não joga, sério. Que gol em todos os jogos, o centroavante não domina. Fala pra ele por dois do lado, para jogar junto. É o Antônio, lá do Tiradentes. Eu sempre tive a minha ideia foi que o Operário jogasse com 3 zagueiros e colocasse dois atacantes à frente, o Eliezer junto com o Canela. É claro que é só uma ideia, né? Eu não estou falando nada sobre isso em termos de que vai ser melhor. Eu acho que agora chegou a era do Dalastra dar uma mudada, dar uma conversada, mudar o tipo de jogador. A gente percebeu no jogo ainda dá para contratar, Leomar? Acho que ainda eu dá acho que contratar, não, né? eu não sei, eu não tenho essa talvez informação. Para essa fase de grupos, talvez não dê, né? Não mas dê, talvez para outra, para o mata-mata já possa. Para o mata-mata possa, mas a gente vai investigar. Mas eu acho que deve mudar um pouquinho mais o sistema de jogo, a forma de jogar, principalmente fora de casa, porque a gente percebeu aí o gol, tomou um gol, roubado a bola no meio campo e pegou a defesa de surpresa. Então precisa jogar um pouquinho diferente fora de casa e aqui dentro de casa tem que cada vez mais conquistar ponto e tem que
partir para cima do adversário. E a gente falou, né, sobre a questão do Operário, que caiu agora, é o segundo, né, se você virar o grupo de cabeça para baixo. Vamos comigo, Leomar, vamos lá na tela conferir os resultados, os outros jogos e a classificação. Então, o Monte Azul perdeu em casa, né? Monte Azul perdeu em casa, e aí é que eu estou dizendo aquela coisa dos adversários que virão pela frente. O Monte Azul, por exemplo, se vier jogar, quando o Operário for jogar em Monte Azul, se já estiver fora, já vai estar um time mais tranquilo, já vai estar mais fácil para o Operário conquistar resultados. Por outro lado, o Cascavel está liderando, está correndo atrás, está na briga, está vencendo fora. Cianorte e Inter de Limeira, uma briga boa, são dois adversários que o Operário ainda vai enfrentar na segunda fase. A Inter 2 vezes seguidas, Campo Grande na outra rodada já é fora, já é lá em Limeira. No domingo, Operário e Goiatuba 2-0. O Itabirito também é um adversário em que, quando o Operário for jogar, exemplo do Monte Azul, dependendo da época em que for jogar, do período em que for jogar, de repente também já não tem muita coisa que aspirar. Então, é um jogo mais fácil, digamos assim. Não que seja um adversário a ser batido de maneira fácil, não. Mas é um jogo já mais fácil de jogar. O time já não tem tanta expectativa, de repente até dispensa jogadores, alguma coisa assim. Então, tem que olhar a tabela. Antes era só olhar os adversários. Agora tem que olhar os jogos da tabela e olhar aqui dentro. Fazer toda a análise, né? Vamos dar uma olhada na classificação, então? Já que a gente falou tanto, né, que o Operário agora é o penúltimo colocado do grupo, né? Sétimo. Então, olha só, o Cianorte já disparou, aquilo que a gente conversou aqui também, disparou, deixa correr, só que vão sobrando cada vez menos vagas, né? Inter de Limeira e Goiatuba, olha aqui, Cascavel, Uberlândia e Goiatuba, 3 com 7 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, esses 4 aqui que estão disputando são os próximos adversários do Operário. A Inter de Limeira, que joga 2 vezes, o Cascavel, que também está aqui, está à frente dele, o Operário está com 5 pontos. Se a primeira vitória chega a 8, encosta, mas esses adversários aqui da frente também é que é o problema agora. Só lembrando que uma vitória ele poderia já ter subido para a terceira colocação, Exatamente, né? E já estava muito mais tranquilo, porque o número de pontos que ele vai disputar não daria para ele cair. Você entende? Ele permaneceria entre os 4 primeiros colocados. Um resultado positivo só. Tá certo. Intervalo rapidinho. E você? Continue participando com a gente. 99214-4513, DDD 67. No próximo bloco, a gente vai falar do Operário, mas o feminino. Não saia daí. Já estamos de volta e com gols da artilheira Aissa, o Operário venceu o Galvez e ficou bem perto da classificação para as quartas de final na Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino. Jogando em casa, o Operário impôs o seu melhor futebol desde o princípio da partida. A atacante Ronaldinha se destacou nas jogadas de ataque pela direita. De seus pés saíam as principais chances de gol. As meninas do Galo contavam também com o brilho da atacante Aissa, a artilheira do time no Brasileiro Série A3. Ela marcou o primeiro do Operário aos 22 minutos. Após a cobrança de escanteio, ela desviou de cabeça para colocar a equipe à frente do marcador. Aos 36 minutos, Ronaldinha fez a jogada e tocou para Aissa, que com categoria balançou as redes do Galvez. No segundo tempo, em desvantagem no placar, as meninas do Galvez buscaram mais o ataque e abriam espaço no sistema defensivo. Nesse lance, Brenda cobrou a falta que parou no travessão da goleira Aline. Nessa jogada pela direita, saiu o terceiro gol do Operário. Alessandra recebeu dentro da área e não perdoou. Placar final, Operário 3, Galvez 0. Muito feliz pelos 2 gols, o desempenho da equipe. Parabenizar as meninas, a entrega até o final. Agora é isso, agora é descansar, que tem um jogo de volta. A gente só vai sair mesmo feliz, de cabeça erguida, depois que a gente sair de lá com a vitória. E trabalhar essa semana agora, porque a gente já tem essa viagem durante a semana para
lá pro Acre. Estamos muito felizes pela vitória. Conseguimos colocar em prática o que vem treinado, que a gente vem treinando. E é isso, vamos se preparar para o jogo da volta. É uma vitória importante, mas a gente tem que estar com o pé no chão, porque é mais um jogo, são mais 90 minutos e a gente quer chegar com os 3 pontos para chegar bem na próxima fase. No segundo tempo a gente quis ir para cima, né? Mas só que a gente não estava conseguindo chegar na frente. Infelizmente, a nossa atacante estava demorando um pouco na hora de finalizar ali, né? A gente pecou bem nisso, questão de passe, finalização que não estava tendo. Uma vantagem importante do Operário Futebol Clube no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A equipe agora pode até perder por 2 gols de diferença, que mesmo assim estará classificada para as quartas de final da competição. Para mim, esse foi o primeiro tempo. Acho que a gente tem que entrar com a mesma concentração, independente da vantagem de gols. Acho que a gente vai para lá para conquistar a vitória, né, com essa tranquilidade dos 3-0. Tá certo, as meninas fizeram bonito, hein? E olha, sabe que eu estava olhando ali a entrevista da Ronaldinha? Boa de bola, hein? A Ronaldinha é cracaça de bola, atacante. Assistência ali para a Issa marcar. Deu assistência, deu muita correria também, atrapalhou bastante o sistema defensivo do Galvez ali. Muita correria, partiu para cima, foi decisiva e ajudou a equipe do Galo com toda certeza. A gente fala muito da Brenda, que é a 10, né, que coordena ali o meio-campo. Também, né? A atacante, a Issa, faz gol, mas a Ronaldinha... Marcou, se não me engano, todos os jogos que ela entrou, ela marcou, né? A Issa tem 5 gols já. Tinha 3, agora mais 2, 5 gols. É a principal artilheira do campeonato aí, do Operário. A gente percebe essa diferença, Ricardo, quando ela pega a bola já de cabeça erguida. A Ronaldinha faz isso. Ela já pegou a bola de cabeça erguida, deu as assistências. As já está meninas, olhando ali para onde que vai. E outra coisa, ela já deve ter olhado antes de receber a bola, já sabe para quem. Porque ela, além de receber de cabeça erguida, ela faz o toque e as outras meninas ficam olhando muito aqui. É essa que é a grande diferença de quem sabe jogar, principalmente nesse tipo de jogo, no feminino, de quem ainda não está se acostumado. Gostei do toque de bola, gostei da movimentação. Movimentação, né? Muito boa, rapidez na movimentação. Preparação física muito boa também. Também. Então, quer dizer, tem tudo para dar certo. O público agora precisa comparecer para poder ajudar, né? É verdade, ó, já acompanha a gente que a gente vai avisando vocês, horário dos jogos, tudo certinho. 99214-4513, 99214-4513, DDD 67. Bom dia, Giro. Olha a falha do nosso Operário e que não tem um 10 de referência. O treinador entra com 2 centroavantes e deixa o Fernandinho no banco. O segundo gol deles foi falta do Vinícius, que o árbitro não deu. Vergonha. Goiatuba é muito ruim. É o Galo sofrível. Abraço, Eva, Ricardo e Leomar. Nada está perdido. O grupo equilibrado é o Camilo. Muito obrigada, Camilo, pela sua participação. Ele fez a análise dele, voltando a falar do time masculino, gente. Exatamente. Só que eu concordo com ele. Nada está perdido. Só que está cada vez mais difícil de conquistar os espaços que deveriam ter sido feitos desde lá de trás. A gente vem tendo paciência, eu venho tendo uma outra expectativa, mas agora já está cada vez mais difícil e está dificultando cada vez mais, principalmente pelos adversários, a forma de jogar, já está definindo. O Operário precisa tomar cuidado. E esses pontinhos perdidos aí vai fazer falta lá, né? Gols tomados também, os gols sofridos também vão fazer falta, porque tem critério de desempate, então a partir de agora... Saldo de gols, né? Saldo de gols. Saldo de gols. Tem mais aqui, bom dia, Eva e equipe. O Operário tá igual alunos indisciplinados, não faz a lição de casa. É o Dinho, verdade, Dinho, deve tá complicado. Ele, né? No caso do Operário, não fez a lição fora de casa. Eu canso de falar não, em casa né? também, em casa também não, porque empatou com o Monte Azul. Sim, mas dessa vez foi fora de casa. Eu canso de falar aqui, ó, fora de casa, joga com 1 atrás e 10 recuado e vai na boa, mano. Tem mais, bom dia, Eva Regina, Ricardo Paredes e Leomar, que Deus abençoe vocês, equipe. E também parabéns para o Palmeiras e para o Corinthians. A Jussi lá do Monte Castelo. Obrigada, Jussi. Daqui a pouco vamos mostrar os gols, hein? Vou falar em Palmeiras, é verde ou é azul? Você vai começar de novo, né, a confusão. Seu. Bom dia, tudo errado. Os 6 do Operário estavam andando em campo na hora do segundo gol. Que time é esse? Sem sangue nos olhos. É o João Fernandes, lá em Terenos, acompanhando a gente. Muito obrigada, João Fernandes, pela sua participação. Um abraço à galera lá em Terenos, sempre acompanhando o Giro do Esporte. Mas vamos voltar para o feminino, então? Vamos ver o próximo jogo, então, do Operário? Vamos lá na tela? Vamos lá, então. Temos aí? O próximo jogo agora, né? O jogo é lá, né, Leomar? O jogo é lá, mas o Operário leva a vantagem de poder perder por até 2 gols de diferença. Então já dá uma tranquilidade. Não deve ser usado isso como uma arma, mas deve ser usado como recurso, né?
Eu acho que vai conseguir, sim, principalmente porque o time do Galvez também já está, parece que já deve estar abatido. Vai ter que vencer por 3 para poder ir para os pênaltis ainda, é muito difícil. Então tá, Arena da Floresta, lá no Acre, né? Às 17 horas, Galvez e Operário, próximo domingo, valendo classificação para a próxima fase. É quartas já, né? Aí, aqui é oitavas, valendo vaga para quartas. Tomara que passe e que venha adversários cada vez mais com categoria, porque a gente olhou aqui e viu o Galvez, até os gols que tomaram, alguma coisa assim, do nível abaixo até do time do Operário, né? Vamos ver se continuamos assim para a gente ir mais longe. Vamos a mais um intervalo. No último bloco do Giro do Esporte tem gols pela Série A do Brasileirão. A gente volta rapidinho. E olha que notícia boa, sul-mato-grossense José Vitor Leme fez história, né, e conquistou o tricampeonato mundial de rodeio. Confira. O atleta de Ribas do Rio Pardo, José Vitor Leme, deixa o seu nome marcado na história dos rodeios após conquistar neste final de semana, de forma inédita, o tricampeonato mundial da Professional Bull Riders. A conquista veio após performance impecável na etapa final, disputada em Arlington, Texas. José Vitor Leme é o terceiro atleta da história da modalidade a alcançar esse feito, juntamente com os brasileiros Adriano Moraes e Silvano Alves. Com 29 anos, Leme já havia conquistado os títulos mundiais de 2020 e 2021. Agora, com o terceiro troféu, ele se consolida como uma verdadeira lenda do esporte. O sul-mato-grossense brilhou ao somar 359,50 pontos no total, superando o norte-americano Hudson Bolton e o brasileiro Felipe Furlan. No último round da final, Leme encarou o temido touro Walk Hard e venceu com 91 pontos, garantindo não só o título do evento, como o de toda a temporada. Orgulho sul-mato-grossense brasileiro, né? E a nona rodada do Brasileirão confirmou a liderança do Palmeiras, agora com 4 pontos de vantagem para o Flamengo, vice-líder da competição. Confira os gols. O Vasco venceu o Fortaleza no estádio São Januário e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A bola rolou e aos 3 minutos, Nuno Moreira abriu o placar para o Vasco. Aí brilhou a estrela do atacante Ferretti. Ele guardou o segundo. E o terceiro gol do Vascão. Final, Vasco 3, Fortaleza 0. São Paulo e Grêmio jogaram no Morumbi e foi o Grêmio que marcou o primeiro. A Aravena balançou as redes do São Paulo aos 37 do primeiro tempo. O tricolor paulista acordou na etapa final. Arboleda empatou aos 4 minutos e André Silva, em cobrança de pênalti, virou o placar para o São Paulo. Final, São Paulo 2, Grêmio 1. Corinthians e Santos jogaram na Neoquímica Arena. No segundo tempo, Yuri Alberto marcou o gol da vitória corintiana, que só foi validado após checagem do VAR. O Timão saltou na tabela, indo aos 13 pontos na 8ª colocação. O Peixe permanece na zona de rebaixamento na vice-lanterna com apenas 5 pontos. Tá certo. Nona rodada do Brasileirão, Leomar. E a gente falando do caso, né? O jogador foi expulso, foi pro vestiário, depois voltou, o VAR anulou o cartão vermelho Eu e ele voltou. acho que aquela reclamação que faz todo mundo no lance, que reclama ali, ele nunca vai dar em nada. Já vi que o árbitro nunca fez. Agora, dessa vez, os caras reclamaram, ele foi pro vestiário. Mas porque o VAR chamou também, né? Aí ele foi olhar o VAR, voltou e viu que não era lance para tanto, porque ele tinha feito. Teve uma falta antes, né? Teve uma falta antes e tudo mais. E outra vez também o jogador voltou, tinha sido expulso, voltou, não ontem, mas em outro jogo, o jogador voltou e quando voltou, o árbitro tinha dado o amarelo e o vermelho, ele voltou. Quando voltou, falou, padre, certo, vai cancelar. Ele falou, não, toma aqui, o vermelho de graça, pode ir embora. Volta pro vestiário. São coisas que estão acontecendo por causa do VAR, né? Eu acho que estão usando muito o VAR para isso. Eu acho que o árbitro tomou uma decisão e tem que partir para cima. Eu acho que o VAR deve ser usado para tirar dúvidas, só isso.
Mas, agora me diz uma coisa, Palmeiras de virada, 2-1 no Bragantino, abriu 4 pontinhos e o Santos, Leomar, tá perigando cair de novo? Tá, o problema acontece, eu estava fazendo uma análise, uma analogia aí, as equipes que estão mal administradas, que estão com problema de administração, estão caindo no futebol. Parece que esse problema de má administração fora do campo está entrando dentro do campo, está trazendo resultados ruins. O Santos está com problema de administração, o Sport Recife já trocou de treinador. E o Grêmio também está com esse tipo de problema. O Santos está difícil de conseguir. Mesmo vencendo a próxima partida, ele ainda continua na zona de rebaixamento pela quantidade de pontos que tem. Então vai ter que ter uma reformulação muito forte, uma mudança na forma de jogar também muito grande para ele poder se recuperar. É uma pena, mas vai ter dificuldade. Já que a gente está falando de tabela de classificação, vamos lá conferir? Vamos ver. A gente falando do Palmeiras, líder isolado, 4 pontos à frente do Flamengo, que é o vice, com 18, né? Cruzeiro e Bragantino ali com 17. O Bragantino, é muito fácil trabalhar no Bragantino e o Bragantino está muito bem administrado. Então, esse tipo de jogo, de situação que o Bragantino está passando, é muito fácil para ele poder se recuperar no campeonato e fazer uma boa campanha. Ceará, Bahia também está muito bem. O Fluminense vem subindo de produção, na mão do Renato também está melhorando, ele está colocando a casa em dia. O Corinthians precisa ter 2 resultados positivos, tem muito jogador fora, para também se recuperar. O Atlético Mineiro, no clássico ontem 0-0, eu achava até que o Atlético poderia ganhar do Cruzeiro. O Cruzeiro foi feliz, conseguiu 0-0, está entre os melhores classificados. E o Botafogo aqui, terminando os 10 melhores, o Botafogo também está em processo de recuperação. Pode ser que o Botafogo até consiga certo. Eu vou melhor. rapidinho para a segunda parte, que está acabando o nosso tempo, já estão mandando terminar. Só encerrando, Grêmio, Juventude e Santos, que a gente destacava, e o Sport apenas 2 pontinhos. Se o Santos ganhar a próxima, não sai ainda não sai, né? Vambora, né? Vambora. Vambora, Ricardo. Mandar um alô pro Eliseu, não deu tempo de ler. Não deu tempo de ler sua mensagem, Eliseu. Mas agradecendo sempre a sua companhia, a sua audiência e a sua participação. Amanhã tem mais, 11h45 aqui na telinha. A gente te espera, hein? Abraço, tchau, tchau.